Você sabia que 1 a cada 25 chefes pode ser um psicopata? Pois é, pessoal, o psicopata não vive só no mundo dos filmes, nem dos crimes, né? Doutora Ana Beatriz, a psiquiatra forense brasileira, muito estudiosa do assunto, ela diz que existem 3 níveis de psicopatia, né? E quem realmente comete esses crimes mais graves é aquele que chega no nível mais alto da psicopatia. Porém, os psicopatas vivem entre nós, tá bom? Inclusive no mundo corporativo. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bom, pessoal, eu li um livro muito interessante agora, recentemente, que fala sobre psicopata no trabalho, como identificar e se defender. De 2 autores norte-americanos muito bons, né? Dr. Robert Hare, que ele é professor e pesquisador científico, uma das maiores autoridades no mundo de psicopatologia, e Dr. Paul Babiak, um dos principais psicólogos organizacionais, especialista em psicopatias corporativas, tá? Então ele estuda justamente o psicopata dentro do mundo corporativo. É bem interessante. E nós vamos entender, inclusive, como podemos nos defender desse tipo de gente, né? Que é problemático. Mas assim, qual é a definição do psicopata, pessoal? O Robert Hare, como eu falei para vocês, que é um grande especialista da área, ele diz que a psicopatia é um transtorno de personalidade caracterizado por um conjunto de específico de traços e comportamentos, tá? Esses traços incluem falta de empatia, manipulação, egocentrismo, impulsividade, ausência de remorso ou culpa. E os psicopatas corporativos, eles são indivíduos que exibem traços psicopáticos em ambientes de trabalho, né? Ou seja, o primeiro da definição é geral, tá? E depois eles utilizam esses mesmos traços no ambiente de trabalho, justamente lutando, né? Vamos dizer assim, utilizando essas habilidades que eles têm de manipulação, de falta de empatia, para conseguir avançar nas suas carreiras, independente da vida que ele está, tá? Deixar bem claro isso. Ele quer obter as vantagens pessoais, passando por cima de todo mundo, tá? Independente de quem quer que seja, não quer saber da vida da pessoa, não quer saber do que aconteceu. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora, sobre a característica do psicopata corporativo, tá? Vamos lá. Primeiro ponto, pessoal. Primeiro é bom ficar de olho nisso, porque isso acontece muito. Geralmente o psicopata corporativo, no modo geral, o psicopata ele tem um charme superficial e um carisma, né? Mas na corporação ele tenta ele demonstrar esse carisma, esse charme, né, superficial, justamente para encantar, né, encantar os colegas de trabalho, tá? Ele sabe como se apresentar de maneira atraente, pode ser muito persuasivo e ajuda dessa forma a ganhar confiança, né, dos colegas e também dos superiores, tá bom? Facilitando aí a manipulação, que é uma das características dele também, né? Então ele utiliza esse charme superficial, esse carisma para poder trazer aquelas pessoas para o seu lado, tá bom? Mas tudo com interesse, nada natural, tá? É muito superficial tudo isso, porém é cativante realmente, as pessoas terminam se levando por esse charme superficial e carisma. Mentira patológica. Quem conviveu com psicopata, eu já convivi não só com alguns, inclusive no trabalho, né, principalmente no trabalho, é impressionante como eles mentem patologicamente, gente. É uma mentira, é impressionante, é compulsivo, tá? E é convincente, para quem não conhece, né, é convincente, tá? Essa mentira pode ser bem elaborada, detalhada, tornando assim fácil para enganar as pessoas e difícil que as pessoas reconheçam como mentira, né? É complicado, as pessoas não conseguem discernir realmente a verdade daquela situação. É impressionante. Eu confesso para vocês que eu já convivi com um psicopata que ele mentiu, ele foi comigo a situação que ele criou, né? Eu acompanhei, eu testemunhei tudo, e depois ele transformou tudo aquilo e passa para as pessoas como se ele não tivesse feito aquilo, e ainda me coloca na situação como se eu fosse testemunha dele, confirmando o que ele fez. Aí eu fico, não é bem assim. A história não é bem assim, mas é impressionante como eles mentem de forma compulsiva, tá? É incrível. Essas características aqui que eu vejo, eu lembro de algumas pessoas que eu conheço, bate muito, tá? Então eles criam essa situação toda para obter uma imagem falsa de competência, confiabilidade, aí enganando colegas superiores, né? Eles querem ser os mais honestos, os mais corretos, os mais direitos, quando na verdade uma moral ilibada, quando na verdade é tudo mentira, é tudo manipulação, tá bom?
A questão da manipulação é o terceiro ponto, manipulação e engano. Eles são mestres, gente, na manipulação emocional. Eles sabem tocar no ponto que a pessoa tem. Se você é uma pessoa que ama a natureza, ele vai lá e fala que ele também é amante da natureza, que ele defende as árvores, as plantas e tudo mais. Tá? Então ele usa essa persuasão, né, essa manipulação psicológica ou emocional justamente para tentar fazer com que as pessoas acreditem, né, nele, tá? Eles usam falsas promessas, justamente para desviar a culpa, né, para controlar as pessoas, tá? Então, assim, é impressionante. Eles criam toda essa manipulação, toda essa mentira, né, que faz parte da mentira também, justamente para criar um ambiente de trabalho assim bem tóxico, né? Tá? Eles criam essa situação, eles enganam as pessoas, eles manipulam as pessoas termina minando muitas vezes até o relacionamento entre as pessoas, tá? Porque eles conseguem enganar aqueles que trabalham com eles, jogando muitas vezes a pessoa contra a outra. Não vou ver lá na frente que existe mais um ponto que passa por aqui também, outra característica deles, que é jogar uma pessoa contra a outra, tá certo? É muito interessante isso, viu? Eles têm esse poder de manipulação muito forte. Egocentrismo, gente, grandiosidade. Isso é outra coisa impressionante, bate certinho quando eu vejo isso aqui. Eles têm um senso inflado de autoimportância, tá? Eles se acham a pessoa mais importante do mundo, acredito que são superiores às outras pessoas, isso aí não tenha dúvida, né? Mesmo fingindo que são humildes, tá? Eles fingem humildade que não tem, mas eles pecam nisso aí. Muitas vezes, se você prestar atenção, você vai ver como eles se autoelogiam, como eles se autodeterminam, se eles tentam demonstrar o que eles, um comportamento arrogante, eles demonstram até um comportamento arrogante, embora tentando fingir humildade, sabe? Mas eles demonstram esse comportamento. É uma necessidade constante que eles têm de admiração. Eles querem se colocar como uma pessoa mais importante, a melhor pessoa do mundo, uma pessoa boa. Ele quer dizer que é bom, ele mesmo diz que ele é bom, ele joga as suas supostas qualidades, né? Para fora, ele fala, é muito impressionante. Tá? Então, ele, muitas vezes, nesse caso, eles podem até desconsiderar a contribuição de colegas, acontece muito, tá? E buscar constantemente o reconhecimento e os créditos pelo sucesso criado por outras pessoas, né? Então, muitas vezes, eles não são merecedores de todo aquele sucesso, né? Mas eles escondem que aquilo foi de outra pessoa, eles puxam só para si, como no centro daquilo tudo que ocorreu, para dizer que ele foi o bom, ele é o melhor. É impressionante, bate, gente, bate certinho com, como eu falei anteriormente, com situações que eu já vivi, tá bom? Falta de empatia e remorso, gente. Eles não têm empatia por ninguém, eles não conseguem sentir empatia pelos outros. Tá? Eles não se importam com os sentimentos ou com o bem-estar dos colegas, eles não se importam. Na verdade, eles não sentem remorso, né? Eles passam por cima mesmo, causam um dano significativo na vida das pessoas, não querem nem saber, às vezes na família das pessoas também com quem eles trabalham. Até porque quando eles afetam aquele ente que está ali próximo dele, ele vai afetar a sua família também, né? Mas eles não estão pensando nisso não, tá? Eles tomam decisões que prejudicam os outros sem qualquer consideração e não pensam nas consequências emocionais que aquelas pessoas vão ter, ou então até morais. Eu já vi casos de pessoas serem arrasadas moralmente por esse tipo de gente, tá? Justamente para poder ele ter um. Aí vem a outra, aí faz isso muitas vezes para quê? Para poder conseguir, né, o reconhecimento que não é dele, tá? E ganhar reconhecimento em cima de uma pessoa que muitas vezes nem cometeu aquela falha, ou se cometeu foi uma falha muito pequena que ele transforma num mundo, como se fosse uma grande coisa para prejudicar aquela pessoa e ganhar espaço, né, no meio corporativo, tá bom? Impulsividade e comportamento antissocial, gente. Eles agem de maneira impulsiva, né? Isso aí realmente é verdade. Eles não pensam muito nas consequências, eles têm um pavio muito curto, normalmente, tá? Eles tentam manipular, 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 mas quando você toca no ponto certo dele, por exemplo, se uma pessoa que se chamasse ela de desequilibrada, eu sabia que ele era, ele era um psicopata, você quer provocar ele, ele chama de desequilibrado, ele fica louco, louco, louco. Ele não aceita, porque ele sabe que ele é, né? Você vai, quando dá a entender que ele é desequilibrado ou fala que é desequilibrado, ele se perde. Então, assim, ele é impossível, ele toma um comportamento antissocial, eles não têm regras, né? Eles passam por cima das regras. Tá bom, claro que muitas vezes aqui não chegam a cometer crimes, né? Tá bom, nesse caso dos corporativos, mas no mundo ético eles também não sabem viver.
Então eles passam por cima da ética, por cima de tudo, para poder alcançar seu espaço. E a impulsividade deles, eles não pensam no depois, tá bom? Uma fachada de competência, isso eles vendem muito bem. Eles são os mais competentes, apresentam uma imagem de competência e confiança gigantesca, né? Mesmo sem ter essas habilidades ou essa competência. Aí vem o caso da mentira também, né? Que isso é compulsivo. Eu acho interessante porque eles conseguem, por exemplo, se você está no meio com essas pessoas, eles começam a falar muito, o psicopata tem muito isso, ele começa a dar a entender que ele sabe de tudo, tá? Ele é um bom psiquiatra, um bom psicólogo, ele é tudo. Ele nunca estudou isso não, mas ele já leu alguma coisa e começa a gravar frases, né, de chavão, né, vamos dizer, aquelas graves, aquelas frases de efeito, e solta aquelas frases e começa a falar, falar, falar. Quando alguém do meio conhece o assunto, percebe logo que ele não é profundo conhecedor, é uma coisa muito superficial. Mas ele consegue enganar muita gente, tá? E quando a pessoa vai em cima dele nesse ponto, normalmente ele não se inibe, ele muda de assunto, tá? E passa para outra situação e tenta sair daquilo ali sem ser faiscado, né? Sem ser queimado, tá? É impressionante como eles falam isso. Então ele senta no meio, chega no meio e começa a jogar, né? A tentar demonstrar um conhecimento que ele não tem, tá bom? Geralmente eles são doutores de tudo, né? Esse pessoal, tá, pessoal? Então essa fachada de competência deles é uma coisa muito interessante, tá? Eles não possuem as habilidades ou conhecimentos realmente necessários, mas eles muitas vezes assumem até projetos complexos e jogam para cima de colegas para fazer isso para eles, tá? E reivindicam o crédito do sucesso. Então eles enganam os superiores, os colegas e obtêm realmente esses resultados e essas promoções obtidas por causa do reconhecimento do trabalho que não é dele, tá? Enganando superiores, né, e os colegas. Exploração de fraqueza, gente. Isso aqui é um ponto muito interessante. Eles conseguem descobrir, quando ele consegue pegar, descobrir a fraqueza, ou a vulnerabilidade de alguém que vai servir, vai ser útil para ele, ele vai naquele ponto e consegue obter vantagem em cima daquela fraqueza, tá? Eles usam aquelas informações pessoais, eles manipulam as pessoas, não só diretamente, né, muitas vezes diretamente mesmo, bem aberto, então psicologicamente. Eles são verdadeiros predadores sociais, tá? Eles criam um ambiente de medo, desconfiança nas pessoas, justamente naquele ponto-chave que ela tem, naquela fraqueza, para manipular e fazer o que ela quer, tá? É muito interessante que esses indivíduos eles cometem esse mal de uma forma muito, muito, muito clara. Outro ponto interessante, gente, que eu estava falando para vocês, que eles gostam de fazer muito esse joguete, né, vamos dizer assim, eles gostam de dividir para conquistar. Eles criam conflitos, divisões no ambiente de trabalho para poder enfraquecer as alianças, né, vamos dizer assim, as amizades e tudo mais, e manipular os colegas ali naquele meio. Então, assim, eles destroem normalmente aquela coesão que existe da equipe, e dali ele consegue manipular as pessoas, tá? E daí prejudica justamente a produtividade, o próprio moral da equipe, né? E ele tenta muitas vezes sair ali de bonzinho na frente dos superiores para crescer. Só que ele destrói a equipe, né? Ele destrói tudo e no final das contas é ruim para todo mundo, mas ele tenta se dar bem naquilo lá também, tá? E outra questão é a ausência de responsabilidade, né? Ele raramente ele assume a responsabilidade, gente. Ele geralmente culpa os outros pelos erros, das circunstâncias que deram errado, e muitas vezes pelo seu próprio comportamento. Ele não aceita, não coloca nunca que a culpa é dele, ele sempre culpa é do outro. Aí nunca assume a responsabilidade, ele sempre culpa alguém. Eu conheci um cidadão que foi chefe de um sistema muito forte aqui no que eu trabalhei. Pra você ter uma ideia, ele trocava vamos dizer assim, de chefia, né, da chefia que estava abaixo dele, que ele tinha esse poder, em 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos, ele trocou 5, 6 vezes a chefia das equipes. E isso era um absurdo, porque se você analisar, eu já trabalhei muito com isso, eu sou secretário de Conselho do município, trabalhei com empresas de vendas, com banco, e você sabe dessas corporações, quando se troca demais, o erro não é de quem está sendo trocado, eu acho que quem está escolhendo, né? Então é um negócio muito sério, você tem que analisar bem isso. E aconteceu muito isso aí, e realmente chamou muita atenção. Tá? Você via que ali tinha um problema com isso, uma falta de responsabilidade de assumir os problemas e jogar para cima dos outros e tentar mudar desse jeito, tá? Então, assim, pessoal, nós podemos dizer aí que os psicopata corporativo, gente, ele é um indivíduo, são indivíduos altamente destrutivos para empresas, tá?
eles utilizam essa habilidade de manipulação, falta de empatia para avançar nas suas carreiras, muitas vezes aí às custas de seus colegas, seus amigos, né, supostamente amigos, e da própria organização, tá? Mas como é que nós podemos aí identificar esse pessoal, gente? Bom, existe o próprio Dr. Robert Hare, como eu falei para vocês, ele é um especialista da área, né? Ele é muito conhecido no meio, realmente, de estudiosos, do estudo, vamos dizer assim, da psicopatologia. Ele criou, gente, uma lista, né? Vamos dizer assim, um teste, né? Vamos dizer um teste, na verdade, que é conhecido como PCL-R, tá? Justamente para identificar o psicopata, tá bom? Claro que aqui ele identifica o psicopata normalmente em presídios, né? Eles vão para presídios e tudo mais. Ele criou essa aqui no mundo, a maior parte do mundo utiliza esse PCLR, inclusive o Brasil utiliza, para identificar os psicopatas, tá? E países onde estão utilizando isso e aplicando justamente aqui, o resultado desse teste, eles conseguiram diminuir, inclusive, o número de reincidência. Tá? Por quê? Porque são aquelas pessoas que são realmente psicopatas, o próprio Estado evita liberá-los, dar certos benefícios para ele. Por quê? Porque sabe que ele vai voltar a cometer crimes, né? Então, pode ser utilizado, gente. Ele orienta, inclusive no livro aqui, tá? Tanto o Dr. Paul Bobiak como o Robert Hare, ele diz o seguinte, que se os setores pessoais, né, utilizarem das grandes empresas, das corporações de modo geral, utilizarem o PCLR para descobrir quando o indivíduo é um psicopata ou não, muitas vezes ela vai evitar contratar um psicopata, tá? Por quê? Porque se você bater, se realmente, claro, não é todo mundo vai poder fazer esse teste, tá, pessoal? Só quem pode fazer esse teste são psicólogos e psiquiatras, né? Pessoas que trabalham na área da saúde mental e que estejam especialistas nesse tipo de situação, né? De psicopatia e tudo mais, então esse transtorno de personalidade. Então, se você aplicar esses testes, a empresa vai poder descobrir antecipadamente quem é ou não psicopata e vai evitar muitas vezes de admitir um psicopata na empresa, porque quando ele passa, pessoal, a psicopatia ela realmente destrói, o psicopata destrói o mundo corporativo. Tá? Muitos chegam ao poder. Nós temos aí uma lista, né? Pode até comentar com você sobre essa lista também, das profissões, né, em que mais atrai o psicopata. Então, nessa lista, para você ter uma ideia, estão os grandes CEOs das empresas, os CEOs das grandes empresas, estão aí tem vários, tem policiais, né, a polícia também atrai muito, a medicina, tá, pessoal, principalmente os cirurgiões, né, aliás, tem muitos psicopatas nessa área, o jornalismo, tá bom? A política está entupido, né, de psicopata, tá bom? Então, assim, são situações que realmente chamam a atenção e é bem interessante você descobrir. O que é que você pode fazer? Descobrir o que é um psicopata, meu amigo. Se afaste, faça, tenha cuidado. Claro que é difícil você ter certeza disso, porque você não vai fazer esse teste, mas se você analisar essas características que eu passei para você, pode ter certeza que você pode estar próximo do psicopata. Então, melhor prevenir do que remediar, né? Então, tenha cuidado, tá, pessoal? E é isso aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos bater um papo posteriormente sobre outros assuntos sobre a relação à psicopatia, porque é um campo vasto, tá? Tem um curso que eu criei aí que fala sobre o perfil psicológico do assassino em série e a investigação criminal, que em breve vou trazer para vocês, tá bom? Vou lançar aí, quem quiser fazer esse curso é bem interessante, que a gente aprofunda mais sobre a questão do assassino em série, tá certo? Então, um abraço a todos, espero que tenham gostado. Comentem aí, ver se vocês gostaram, tá bom? Um abraço, gente.